Eu vou também realizar no exame físico inicial a medida dos dados antropométricos. Então, o peso é o primeiro deles. Eu vou pesar o bebê e o bebê a termo ele pesa mais ou menos entre 2.500 e 3.500, tá? Existe uma classificação que é baixo peso, aquele bebê que tem entre menos de 2 quilos e 1,5 kg. Muito baixo peso, aquele bebê é entre 1.500 e 1.000 gramas. E extremo baixo peso, aquele bebê que tem um peso menor do que 1.000 gramas. Eu vou também medir a estatura do recém-nascido, tá? A estatura de um recém-nascido a termo normal é em torno de 50 centímetros. E eu vou também medir o perímetro cefálico e o perímetro torácico. A medida do perímetro cefálico ela é realizada com a fita métrica, em que eu vou passar atrás daquela proeminência occipital, e ela vai pela frente até as sobrancelhas, tá? E no caso do perímetro torácico, eu vou passar a fitinha nas costas, pelo mais ou menos a nível da linha intermamilar, certo? Então, o perímetro cefálico de um bebê a termo é em torno de 35 centímetros, ele varia, né, bastante, mas existe uma curva em que você pode colocar para avaliar quando ela está muito fora assim do normal, né, para você saber se ele tem uma microcefalia ou macrocefalia, e o perímetro torácico de um bebê normal em torno de 33 centímetros. Bom, então, após as medidas dos dados antropométricos, nós vamos classificar aquele bebê, tá? O bebê é classificado quanto à sua idade gestacional em termo, pós-termo e pré-termo, onde o termo é de 37 a 41 semanas, pós-termo a partir de 42 semanas e pré-termo menos que 37 semanas. Então, essa avaliação da idade gestacional, geralmente, ela é feita já na anamnese materna, quando a gente pega o cartão de pré-natal, a gente vê se ela fez ultrassom precoce, abaixo de 20 semanas, em que a gente já vai poder confiar, se ela tem, se ela sabe a sua data de última regra, né, de forma confiável, se foi compatível com a medida do fundo uterino e todo aquele acompanhamento do pré-natal, e se caso ela não saiba nem a idade, a data da última regra e também não tem ultrassom precoce, a gente faz no exame físico do bebê o que chama de avaliação do capô somático, né, para aquele bebê a termo, em que a gente pode, através do exame físico, estimar a idade gestacional. Além da classificação do termo, a gente também vai classificar aquele bebê de acordo, a gente tem a classificação do idade gestacional e o peso, tá? Então, o bebê ele pode ser classificado como adequado para a idade gestacional, então o peso daquele bebê, quando na curva, e que eu vou mostrar para vocês essa curva, ele está entre o percentil 10 e 90, PIG quando ele está abaixo do percentil 10 dessa curva e GIG quando ele está acima do percentil 90 dessa curva. Que é o exemplo da curva que eu falei para vocês, onde eu vou avaliar, classificar o bebê peso de acordo com a idade gestacional. Então, como por exemplo, eu tenho um bebê aqui de 2,4 kg que nasceu com 40 semanas. Então, qual seria a classificação desse bebê? Então, colocando na curva ele com 2,4 kg e 40 semanas de idade gestacional, então eu vou ver que ele está abaixo do percentil 10 nessa curva de avaliação. Então, eu tenho um bebê chamado de termo, PIG, pequeno para a idade gestacional. Qual que é a importância dessa classificação? Porque a classificação, o bebê que é considerado como PIG, ele tem um risco maior de mortalidade neonatal. O PIG, o baixo peso, tá? E o bebê GIG, como a gente já viu, ele tem riscos de outras intercorrências. Você é capaz de avaliar esse bebê classificando o peso de acordo com a idade gestacional? Bom, vamos supor que esse bebê tenha nascido com 4 quilos e com a idade gestacional de 39 semanas e 5 dias. Vamos classificar esse bebê? Aqui, 4 quilos e idade gestacional 39 semanas e 5 dias. Ele está acima do percentil 90, então ele é chamado de recém-nascido a termo e GIG.